Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos trabalhar aqui com vocês o conteúdo de isomeria óptica, certo? Nas semanas anteriores nós trabalhamos isomeria plana, trabalhamos a primeira isomeria espacial, que era a isomeria geométrica, e hoje nós vamos começar a parte de isomeria óptica. Uma coisa que eu quero deixar claro é que eu estou gravando esse vídeo antes do dia do prazo final para entrega da atividade de isomeria óptica. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou ter visto, vocês vão estar vendo isso na sexta-feira, depois de ter terminado o prazo da atividade. Então eu não vou ter visto ainda as dúvidas que vocês porventura irão postar sobre essa atividade. Então o pessoal que postou, o que vai postar, eu estou confuso porque foi o futuro do passado, entendeu? Eu estou gravando um dia, você está vendo esse vídeo no futuro, mas eu estou no passado gravando o vídeo. Enfim, o pessoal que porventura vem apostar dúvida, né? Dúvida anterior, não pense que eu esqueci, é porque eu estou gravando isso antes de você provavelmente ter postado alguma coisa, certo? Então, não esqueci das dúvidas que porventura vocês venham apostar do vídeo anterior, tá certo? Então vamos para cá. Eu escolhi para nossa videoaula de hoje um material que eu achei bacana. Eu vou estar disponibilizando na plataforma esse material, que são 2 mapas mentais que eu achei muito legal, sintetizou muito a parte de isomeria óptica e eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu espero que as imagens tenham ficado legíveis para vocês aqui na videoaula. Eu acredito que esteja legível, mas vamos lá. Então o que acontece? Tem algumas coisas que a gente tem que entender novamente, é o seguinte: isomeria óptica se encaixa aonde? Isomeria óptica se encaixa dentro da isomeria espacial, ou seja, como foi perguntado já lá nas outras aulas, tem que comparar um composto com outro? Não, aqui não tem comparação. Eu tenho que analisar são as condições para que a isomeria óptica exista. E aí o que acontece? Surgem nomes um tanto quanto estranhos, como por exemplo, estereoisômeros, né? Aí o que acontece? Eu não sei o que é um estereoisômero, nunca ouvi falar isso na minha vida. Calma. São só elementos que têm isomeria espacial, no caso aqui isomeria óptica. Então é só um nome bonito que eles colocaram para os isômeros ópticos, estereoisômeros, certo? O que acontece? Por que chamar de isomeria óptica? Porque ela vai se basear, o estudo dela é a respeito do desvio ou não do que nós chamamos de luz polarizada, certo? Aí antes de eu continuar, Paulo, o que é a luz polarizada? Pessoal, preste atenção. A luz natural ela tende a se dissipar em todas as direções e sentidos. Ela se dissipa de forma desordenada, ou se você considerar que a luz é uma onda, né, ela oscila em todas as direções. Existe um equipamento chamado de polarímetro ou polarizador, que faz o quê? Que pega essa luz que está se dissipando ou oscilando em todas as direções e organiza para que ela oscile em apenas um plano, ou seja, ele vai transformar a luz natural numa luz polarizada. Ou, em outras palavras, vai organizar esses feixes de luz de forma que eles oscilem num só plano, certo? Aí o que acontece? Nesse equipamento, que é chamado de polarizador ou polarímetro, é que é feita a análise de um composto para saber se ele tem ou não a isomeria óptica. Só que é óbvio e evidente que na hora que a gente estiver realizando uma avaliação, uma prova, um teste vestibular ou coisas do gênero, nós não vamos estar com polarímetro na cadeira para analisar o composto. Deve haver uma outra forma, né, de averiguar isso, e vai ser através de uma característica da molécula chamada de assimetria. Ou seja, moléculas que têm isomeria óptica, pessoal, são consideradas moléculas assimétricas. Então, se eu olhar o termo assimétrico, seria a ausência de simetria, certo? O que seria isso ou como eu identifico isso? Vamos com calma. Primeiro, então, vamos entender que se na isomeria geométrica você precisava das ligações duplas, cadeia fechada com ligantes diferentes, aqui na isomeria óptica, qual é a condição? A condição é que ele tem que apresentar pelo menos um carbono assimétrico.
que nós vamos chamar, inclusive eu tenho esse hábito, nós vamos denominar isso de carbono quiral. Certo, pessoal? O que é um carbono quiral? Primeira coisa, um carbono quiral ele tem que ser obrigatoriamente saturado, ou seja, ele só pode fazer ligação simples. Ele não pode fazer ligação dupla nem tripla. Segunda coisa, como ele é um carbono assimétrico, ele vai ter o quê? 4 ligantes diferentes. Ele vai estar ligado a 4 coisas diferentes, como por exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um carbono. Outra informaçãozinha é que esse asteriscozinho aqui, ó, geralmente a gente coloca ele quando o carbono é quiral, tá bom? Então o que é que acontece? Esse carbono que está aqui, ele está ligado com 4 coisas. Então a primeira característica eu já falei, ele só faz ligações simples. A segunda característica é que esses 4 grupos têm que ser diferentes. Então R1 tem que ser diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Vamos pegar como exemplo aqui o nosso amigo ácido lático. Observe só. Está aqui representado na estrutura de linhas. Vamos colocar aqui os carbonos. Tem um carbono aqui, né? E tem outro carbono aqui. Então vamos por partes. Primeira coisa. Esse carboninho aqui, eu já vou descartar ele. Ele não vai poder ser quiral. Por quê? Porque ele está fazendo essa ligação dupla. Este cidadão aqui eu também vou descartar. Por quê? Porque como ele está ligado a um H3, como é que seria um carbono H3? Né? Fazendo aqui de um ladinho, um carbono H3 seria um carbono ligado a 3 hidrogênios. E nós acabamos de mencionar que os 4 ligantes têm que ser o quê? Diferentes um do outro. E aí já fica a dica. Galera, CH3, CH2, você já descarta do seu sistema, porque eles vão ter grupos repetidos, certo? E aí nos resta então esse cidadão aqui do meio, para a gente olhar esse carbono aqui. Então quais são os ligantes dele? Nós temos o hidrogênio aqui embaixo, o H aqui em cima, o grupo carboxila do lado direito e o CH3 do lado esquerdo. Então perceba que os 4 grupos dele são diferentes, certo? Por este motivo, esse carbono é chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico. Sendo assim, o ácido lático tem isomeria óptica. Aí, pessoal, o que é que acontece? Dentro da física, quando se trabalha com óptica, fala-se muito na questão dos espelhos, né? Então, o que é que acontece? Quando você tem um composto, né, que tem isomeria óptica, que tem assimetria, se você colocar ele de frente para um espelho plano, você vai ver projetado a imagem invertida desse composto. Paulo, como assim imagem invertida? Pessoal, vocês já devem ter reparado isso. Quando você pega a sua mão direita e coloca na frente do espelho, o que é que você vê? Você vê a sua mão esquerda, a projeção das mãos, certo? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui, não vai caber, pronto. Então, quando você bota essa mão na frente do espelho, essa é a imagem que você vê dela. É o que acontece aqui. Todo e qualquer composto que tem isomeria óptica, que tem carbono quiral, quando colocado na frente de um espelho plano, você vai ver a imagem dele projetada. Atenção, essas imagens recebem o nome de enantiômeros. São os isômeros ópticos desse composto, certo? Sendo mais claros e adiantando aqui um pouquinho, nós vamos dividir, portanto, esses estereoisômeros. De novo, não se assuste com os nomes. O que é um estereoisômero? É somente um composto que tem átomos que possuem isomeria espacial óptica. Não se assustem. Então, os estereoisômeros são classificados em 2 categorias. Quais são elas? Os enantiômeros, que são o quê? São 2 isômeros que apresentam entre si imagens especulares. Ou seja, um é a imagem refletida do outro. O que eu acabei de falar para vocês. Se você tem um composto, ele tem um carbono assimétrico, ele tem isomeria óptica.
Se você pegar esse composto e colocar ele na frente de um espelho, como eu disse o exemplo da mão, se você colocar sua mão na frente do espelho, sua mão direita, o espelho plano vai refletir a imagem da sua mão esquerda, ou seja, é a sua mão invertida. É o que acontece exatamente aqui, certo? E isso nós chamamos de enantiômeros. A outra categoria são chamados de diastereoisômeros, certo? Que são moléculas que possuem pelo menos, pode ter mais, viu? Pelo menos 2 carbonos quirais e um não é a imagem do outro, certo? Então vamos esclarecer 3 coisas aqui. A primeira coisa é, quando é que existe isomeria óptica? Quando eu tenho um troço chamado de carbono assimétrico. Pode vir só um, pode vir mais de um. Beleza? O que é um carbono assimétrico? É um carbono que faz ligações simples com 4 grupos diferentes. Então ele não pode fazer ligação dupla, não pode fazer ligação tripla. E ele tem que estar ligado a 4 coisas diferentes. Isso é um carbono quiral. Tem carbono quiral? Tem isomeria óptica. Não tem carbono quiral? Não tem isomeria óptica. Fechou? O que acontece? Quando um composto tem esse carbono quiral, ele pode possuir uma característica, né, ou ele pode apresentar o que nós chamamos de enantiômero, que seria o que? É a imagem especular dele. O que é a imagem especular? É a imagem no espelho, você vê o composto invertido. Esses 2 isômeros são chamados de enantiômeros. Quando a imagem dele não é igual, ou seja, botei um composto na frente do espelho, a imagem não ficou igual, ele recebe o nome de diastereoisômeros. Beleza? Então, pelo amor de Deus, cuidado com esses nomes porque eles assustam muito. Todos eles são relativos à isomeria óptica. Todos eles são intrínsecos na presença de um carbono quiral assimétrico, senão nada disso existe. Tá certo? Pois muito bem, vamos avançando aqui mais um pouquinho, que é o seguinte. Como é que a gente vai fazer então em relação àquela questão inicial da luz polarizada que a gente falou lá em cima? Aqui é o seguinte. Digamos, eu peguei o composto, né, para analisar. Ele só vai poder fazer 2 coisas com essa luz polarizada. Ou ele vai desviar ou não vai desviar. Se a molécula não desviar essa luz, se a luz atravessar a molécula, naturalmente, sem acontecer nada, eu vou dizer que ele é um composto opticamente o quê? Inativo. Se esse composto promover algum desvio na luz, ele vai ser um composto ativo. Por isso a relação com essa questão aqui da luz polarizada. Então, quando eu inserir o meu composto no polarímetro, se a luz atravessar o composto, passou retinha, não aconteceu nada. Esse composto é inativo. Se o composto pegou essa luz, desviou para um lado ou desviou para o outro, que eu vou já falar, né? Esse composto é opticamente ativo. Fechou? Então, vamos lá. O que acontece? Esses compostos que são opticamente ativos, os ativos, tá, pessoal? Vamos lá. Então, se não desvia, é opticamente inativo. Se desvia, é opticamente ativo. Então, o que acontece? Esses compostos que desviam, que produzem um desvio, eles podem ser classificados em 2. Eles podem produzir um desvio para a direita ou produzir um desvio para a esquerda. E aí, de novo, aparecem os nomezinhos bonitos para ajudar. Compostos que desviam a luz para a direita vão ser chamados de dextrógeno ou destrógiro, como eu já vi em alguns livros. Se desviar para a esquerda é chamado de levógiro, representados carinhosamente pela letra D e pela letra L. Certo? Paulo, quanto nome esquisito. Eu avisei, mas não se assustem, são termos da isomeria óptica. Então, repetindo, o que é um destrógiro e o que é um levógiro? Ou destrógeno e levógiro. São compostos opticamente ativos. Eles pegaram um feixezinho de luz e desviaram.
certo? Está aqui o feixe de luz. Se o feixe de luz passar direto, está aqui o composto. Se o feixe de luz passar direto, composto opticamente inativo. Se esse composto desviou para a direita ou para a esquerda, ele é opticamente ativo. Se ele desviou para a direita, destrógeno. Se ele desviou para a esquerda, levógeno. Certo? Tranquilo? Muito bem. Aí, galera, o que é que acontece? Existe uma equação que nos permite calcular o total de isômeros ópticos que um composto possui. Essa equação é chamada de fórmula de Van't Hoff, certo? Que é nada mais do que essa equaçãozinha aqui, 2 elevado a n, onde esse nzinho aqui é nada mais do que o número de carbonos quirais. Então, por exemplo, digamos que eu analisei um composto e ele tinha 3 carbonos quirais, certo? Quantos isômeros esse composto vai ter? Bem, 2 elevado a 3. Se eu não fizer besteira, eu sei muito bem que 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 8. Então, significa dizer que esse meu suposto composto, que tinha 3 carbonos quirais, vai ter 8 isômeros ópticos, certo? Então, essa é a função da equação de Van't Hoff. E aí vai uma informação extra, que é a seguinte. Além dos compostos chamados de destrógeno e levógeno, existe um terceiro grupo, que é chamada de mistura racêmica. Beleza? O que é essa mistura racêmica? Ela é formada pela mistura, como o próprio nome já diz, perdão, formado pela mistura de compostos ou de moléculas destrógenas e levógenas, certo? Ela é formada pela mistura dos dois tipos de composto. O que vai transformar, inclusive, alguns autores até chamam de mistura equimolar. O que será uma mistura equimolar? É que vai ser 50% de um e 50% do outro. Paulo, mas se ficar 50% de um e 50% do outro, vai dar empate. Vai. Tanto é que isso é opticamente o quê? Inativo. Beleza? Então, assim, repito, eu achei muito legal o mapa mental e agora eu vou mostrar o segundo para a gente poder revisar. Então, ó, o que é que a gente trabalhou na nossa videoaula de hoje? Né? Que na isomeria óptica são enantiômeros, substâncias em que as imagens não se sobrepõem. Ou seja, existe uma assimetria. Paulo, mas você falou que a imagem se sobrepõe à outra. Pessoal, quando existe a isomeria óptica, se você botar um composto na frente do espelho, se você tentar sobrepor a sua mão, eu tentei colocar a minha mão em cima da outra, não está se sobrepondo. Por quê? Porque elas têm assimetria, certo? Que mais? Vimos que essa isomeria depende de uma condição chamada de carbono quiral, que é o que? É aquele que possui 4 ligantes diferentes. Aqui a dica mais uma vez, CH2 e CH3 não podem ser, nem carbono que faz ligação dupla, nem ligação tripla, certo? Quando eu analiso a luz polarizada, né, que é aquela luz que possui uma única direção, não em várias direções, eu vou poder classificar os isômeros ópticos ativos em levógeno, que desvia para a esquerda, destrógeno, que desvia para a direita, e a mistura racêmica, que é aquela que não possui atividade, porque ela é 50% de um e 50% do outro. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês deixem lá na plataforma e a gente vai tirando nas próximas aulas, que eu já vou trazer automaticamente com exercícios para a gente resolver. No mais, eu gostaria de mais uma vez pedir que vocês avaliassem o vídeo. Se gostou do vídeo e quiser indicar para alguém, fique à vontade.
e desde já eu agradeço. Então até a próxima e fiquem bem.